pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso, junto aqui com Farley Valentim, eu, Arley Albuquerque, e hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Para isso, a nossa convidada é a Maria Beatriz Ferrari Borges, psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo, analista junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA, filiada à IAAP, mestre em saúde mental pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, com a tese Estudo do transtorno da compulsão alimentar periódica em população de obesos e sua associação com a depressão e a alexitimia, e autora do livro Interfaces, junto com a Sônia Sampaio e a Cláudia Gadotti. A gente pode chamar de Bia, né? Entre nós. Pode, por favor, por favor. Seja muito bem-vinda, Todo mundo Bia. chama de Bia. Mais informal, né? Sim. Então pronto, vou deixar Pode o chamar. professor de lado, vai ser só Bia. Sim, vamos lá. Olá, com Bia, muito grato por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante, tão atual. Então a gente aproveita, geralmente a gente faz uma pergunta bem aberta que possibilite a gente seguir por vários caminhos. Então vamos começar fazendo a pergunta mais simples, talvez assim. O que é que caracteriza um transtorno alimentar? O que é um transtorno alimentar? Até para as pessoas que já ouviram até falar disso, mas não sabem exatamente o que é que caracteriza esse tipo de transtorno. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho que vocês estão fazendo um trabalho super importante para as pessoas da área, para as de fora da área, e parabéns pela iniciativa tão bacana que vocês tiveram. Bom, é o seguinte, o transtorno alimentar é um pacotão com vários diagnósticos, mas o que tem em comum nesse pacotão é uma perturbação no comportamento alimentar. Então, todos os diagnósticos que vão existir sob essa denominação de transtorno alimentar apresentam algum tipo de alteração no comportamento alimentar. A gente tem aí a questão também da importância do peso e da forma do corpo. Atualmente, nessa última classificação diagnóstica, entraram alguns outros que dizem respeito mais à alteração do comportamento alimentar e menos à questão da preocupação com o corpo. Então, quais são? Temos a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, PICA, o transtorno de ruminação, o transtorno restritivo evitativo. Então, hoje nós temos esses 5 diagnósticos. Eu vou falar aqui principalmente da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar. Os outros eu vou descrever brevemente. Começando com estes outros, que têm uma descrição mais breve, porque eles são menos estudados, eles recentemente passaram a entrar nessa classificação de transtorno alimentar, e na clínica eu atendo principalmente pessoas com anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. Pegando o primeiro, que é o pica, é um nome estranho, né? Mas é de um pássaro que come coisas esquisitas. Pica são aquelas pessoas que comem substâncias não nutritivas. Então, terra, cimento, giz, pano, lápis. E não por necessidades nutricionais e nem faz parte de uma questão cultural, fazem isso simplesmente. O transtorno de restrição, que é o TARE, de restrição e evitação, ele pode dar em crianças e adultos, e ele especifica que as pessoas precisam restringir a comida, independente da questão do peso e do corpo. Elas não têm interesse particularmente em emagrecer, em ficar mais musculoso, não é por isso. É porque elas fazem uma restrição ou porque tem uma certa aversão à comida, ou porque elas não gostam de comer, ou porque elas não conseguem comer. Então, em última instância, são aquelas pessoas que restringem e vão ficando depauperadas nutricionalmente. Inclusive, quando acomete crianças, tem prejuízo no desenvolvimento. E, por fim, o transtorno da ruminação, que são aquelas pessoas que comem e depois regurgitam ou cospem. E fazem isso
repetidas vezes durante a refeição, e elas ficam super desconfortáveis com esse comportamento, tanto que passa a ser aversivo fazer uma refeição com outras pessoas e tal. Agora, entrando mais especificamente no nosso foco, que é a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Eu vou começar pelo transtorno da compulsão alimentar, que na verdade foi até o último diagnóstico a ser inscrito nos manuais de classificação. Eh, mas eu acho importante trazer ele inicialmente, porque ele normalmente se confunde com questões de obesidade. E eu acho que é importante dizer que a obesidade não é um transtorno psiquiátrico, e ela designa pessoas de diferentes tipos, super variados, então ela não entra como diagnóstico psiquiátrico, mas pessoas que têm esse transtorno, muitas vezes, ficam obesas. O que que impede esse diagnóstico? Que a pessoa tenha um episódio de compulsão alimentar, que é você comer em excesso num curto período de tempo, com perda de controle, e você ter alguns comportamentos indicativos de que você perdeu o controle, por exemplo, comer escondido, comer mais rápido, ficar mal, com culpa depois que você comeu, comer sem estar com fome. E você precisa ficar mal depois desse episódio, mal no sentido de ficar muito angustiado porque teve esse episódio, porque as pessoas acham que ter este comportamento é um pouco esquisito, elas ficam super aflitas. E a frequência é de uma vez por semana por 3 meses. Então o que que é na prática um episódio desses? É uma pessoa que num curto período, até 2 horas, come uma quantidade enorme, então em, sei lá, em 20 minutos ela vai comer umas 20.000 calorias. É uma coisa muito grande, por mais que isso tenha variação de dia para dia, de pessoa para pessoa, tem um excesso bem grande. E normalmente são aquelas comidas palatáveis, biscoitos, chocolate, sorvete, pipoca, Coca-Cola, coisas, vamos dizer, alimentos infantis e altamente palatáveis. E nisso é um período de uma grande farra alimentar. E depois elas vão ficar muito mal por terem cometido esse excesso. E o que que acontece com essas pessoas? Elas vão ficando obesas ao longo do tempo, porque uma quantidade dessa de caloria é muito difícil depois você recuperar e perder isso, né? Uhum. Sim. Normalmente essas pessoas, não necessariamente elas começam já com um excesso de peso, elas podem ter peso normal, mas elas são pessoas que também estão mais preocupadas com o próprio corpo, mesmo comparando elas com outros obesos, elas se veem mais gordas, mesmo tendo pesos iguais, e elas se preocupam mais, o que é uma característica, né, dos transtornos alimentares. Eh, e essas pessoas, na verdade, elas têm um funcionamento, que também a gente pode diferenciar, dos obesos, vamos dizer, que por maior variabilidade que tenha, eles não necessariamente se comportam desse jeito, tendo um episódio tão grande, com tantas calorias, num espaço de tempo tão curto. Bia, E o assim, que fala, eu tá. eu queria só puxar um pouquinho, porque na minha leitura eu acho que existe uma perspectiva simbólica muito importante dentro do transtorno alimentar, né? E eu queria, ao longo da nossa conversa, assim, se a gente pudesse também ir colocando uma perspectiva simbólica dentro de cada transtorno desse que você vai trazendo para a gente, né? Até para puxar para a Legal. nossa psicologia analítica. Uhum. Dentro disso que você está nos falando agora, de uma pessoa que, no intervalo de 2 horas, se propõe a comer 20.000 calorias, né? Qual a perspectiva simbólica que a gente pode trazer disso, desse fato acontecendo psiquicamente? Então, vamos pensar, a comida é um símbolo super importante, né? Com a comida a gente expressa amor, a gente expressa afeto, calor, é um símbolo muito rico, né? E essas pessoas, é como se elas usassem a comida, esse excesso de comida, porque elas precisam, vamos dizer, de um momento muito forte, alimentar. Mas alimentar em que sentido? No sentido de uma mãe que cuide delas.
Eu vou pegar emprestado aqui da Iracy Galeás, uma das fundadoras da Sociedade de Psicologia Analítica de São Paulo. Ela traz a questão arquetípica de um modo super interessante, que é o seguinte: pensando nos arquétipos, né, como padrões repetitivos de comportamento ao longo da humanidade, a gente tem o arquétipo da mãe, da grande mãe, do pai, ânima e ânimos. Eu vou falar desses que é o que me interessa para esse momento. Tá bom. Então, como é que está o funcionamento? O arquétipo da grande mãe, ele tem o lado de filho, que é o lado que recebe os cuidados matriarcais, e o lado de mãe, o lado que cuida. Então, tem o polo passivo e o polo ativo. Da mesma forma, no arquétipo do pai, tem o lado de filho do pai e do pai, que recebe cuidados patriarcais e que cuida patriarcalmente. E o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas têm o arquétipo da grande mãe, ele opera, vamos dizer, nesses momentos da compulsão, como se fosse uma máquina ali, uma usina, super sobrecarregando dessa questão nutricional, que vem acompanhada de tudo isso. Então, é como se essas pessoas tivessem uma ferida ao redor desse núcleo central dos cuidados. E como se elas ficassem eternamente esperando cuidados dos outros que pode significar até ela mesma, né? E a única resposta que ela tem é como se a mãe desse sempre uma comida, dá mamadeira. Chorou, dá mamadeira. É como se não existisse nada além da fome. Então, esse pedaço do materno, ele fica desprotegido, vamos dizer assim, é como se ele tivesse muito carente. E durante o episódio, há uma superalimentação. Mas o que acontece? A comida que dá prazer e recompensa, ela é como se alimentasse um pouco da alma dessa pessoa, só que ela é feita sempre às escondidas. A pessoa não tem um episódio de compulsão ali na frente de todo mundo. Aquilo causa tanta vergonha que ela sempre faz escondido. Ou seja, é como se, obviamente, o que eu vou falar agora é tudo de forma inconsciente. A gente está tentando fazer uma leitura do que se passa, mas é inconsciente. É como se a comida, que é a coisa mais legítima que a gente tem, legal, lícita, ela vai usar de forma ilícita. Então, vamos pensar o seguinte: ela está numa posição de filha que precisa dos cuidados e recebe cuidados, vamos dizer, não necessariamente sempre adequados. E ela vai fazer isso via compulsão. Nesse momento, ela precisaria de um pai que pudesse pôr, que é o lado do arquétipo do pai, que pudesse impor regras, limites para ela conseguir eh, transcender a isso, a esse símbolo, e vamos dizer assim, e mentalizar. É como se tudo ficasse na comida. É como se aquela comida não se transformasse em símbolo. Isso que você está dizendo, vamos pensar numa leitura simbólica, é como se ela não se transformasse em símbolo. E essa é a grande tarefa que a gente tem no consultório, poder entender o que essa comida quer dizer. E durante a questão da compulsão, o que acontece? É um período, por mais que depois que a compulsão passa, elas tenham muita angústia, ansiedade por causa desse comportamento que, de certa forma, é aberrante, eh, elas têm muitas fantasias e sonham com aspectos da vida que elas não conseguem atualizar. Então, esse é um momento muito importante para a gente ter em mente, para poder usar isso a favor delas, para elas poderem pôr na consciência quais são as necessidades dela. Sim. Isso é uma maneira, eu não sei se eu entendi bem, é como se frente, digamos assim, a uma necessidade por conta de uma tristeza, de uma frustração, ela aprendeu que sempre a resposta é comer. Isso, Foi isso que a mãe isso, passou para ela, né? A mãe não deu o isso. acalanto, a mãe não deu o cuidado, quer dizer, qualquer incômodo é respondido com comida. Sim, Isso correspondeu a sim, um aprendizado psicológico também. também, também. Mas é como se, porque a gente precisa lembrar que os transtornos alimentares, eles acontecem principalmente na adolescência, eles têm início na adolescência, né? Sim. Hoje em dia a gente vê com mais frequência crianças e pessoas mais velhas, mas é mais frequente na adolescência.
essa pessoa tem que fazer a passagem, né, da vida infantil para a vida adulta. E ela, na adolescência, é como se precisasse passar a ter cuidados consigo própria, né. E ela não teve este aprendizado para se cuidar de uma forma adequada, vamos dizer assim. Então, é como se a cada compulsão ela tentasse dar, assim, uma injeção de grande mãe, aí de uma nutrição, porque ela não sabe fazer isso, mas a única resposta possível é a comida. Mas pensando que no restante do tempo, ela está muito mal com aquilo, porque a gente também tem que lembrar que na nossa cultura a questão do corpo é muito importante, né. O corpo magro é o corpo que tem sucesso, a gente tem uma questão muito forte da cultura, né, nessa questão. Sim. Então, ela também fica muito mal por não conseguir cumprir com esses ideais da cultura, né. Eh e ela, ao mesmo tempo, pensando na questão você estava trazendo a mãe e tal, é como se ela ficasse por muito tempo infantilizada e não conseguisse, ter a própria independência dela. Ela fica muito colada na família com os preceitos que aquela família tem. E, de novo, pensando na adolescência, o que que acontece? É um momento de descoberta da identidade e onde você se afasta da família e vai ficar com o próprio grupo, né? E isso é como se fosse muito difícil para ela, porque ela está muito colada na família e naqueles preceitos que a família traz. Então, o novo, a identidade dela própria, que é diferente da família, dá um pouco de vergonha. E, de novo, eu estou falando tudo isso a nível inconsciente, não é Isso. uma coisa que elas entendam dessa forma, se você for perguntar, né. Mas é como se o novo fosse muito ameaçador. Então, a comida tem que ser escondida. Essa infração, vamos dizer assim, ela é escondida, porque ela tem pouca coragem de enfrentar esse novo e atualizar, enfim, confrontar a família. Para ela é difícil fazer isso. Bia, assim, eu não puedo deixar de prestar atenção numa coisa, eu acho que quem está escutando a gente também prestou, você está falando sempre no feminino e dela, Ah, é né? verdade. Né? Eu sei que é uma coisa que acometem homens e mulheres, mas por que que a gente tem uma incidência tão grande no feminino do transtorno alimentar? Só para... Nossa, Harley, obrigada por falar isso, porque eu tinha até poderia ter falado isso no começo. Primeiro, assim, de fato, a prevalência é um pouco mais neste especificamente, é um pouco maior, mas acomete os homens também. E eu acho que a gente pode pensar aí na questão da cultura, né, o quanto tem a mulher sobrecarregada com a questão do corpo ideal, né. Eu acho que isso para a mulher tem um peso maior do que tem para os homens, né. Mas, de todo jeito, não é verdadeiro, quando eu estou falando elas, eu acho que é um vício de linguagem, até porque no consultório eu atendo mais mulheres, eu acho que em última instância as mulheres acabam procurando mais tratamento, né. Então, não tem nem a ver especificamente com transtorno alimentar, mas de modo geral. Mas isso é quase igual a presença de homens e mulheres no com TCA. Pois é, eu perguntei até para trazer isso à tona para as pessoas, para quem está escutando a gente, mas também porque tem uma autora, Marianne Woodman, eu acho que você sabe quem é, que Sei. ela tem alguns livros que falam exatamente de transtorno alimentar. Posso citar aqui a Coruja, que era filho do padeiro, Sim, e tem Vício da o Perfeição, Vício entre da outros, Perfeição. né? E ela fala, Já fica a dica aí de livros, né? exato, já fica a dica. E ela fala exatamente numa dinâmica de mãe e filha, né? Disso que você estava falando, assim, dessa vivência, como é que eu posso dizer, de uma relação sombria, ou seja, de possessões sombrias entre a mãe e a filha, né? Eu queria saber se você podia falar um pouquinho para a gente um pouquinho disso também. Então, eu acho que é essa questão, de ter uma coisa muito simbiotizada entre a mãe e a filha, e essa menina ou essa jovem, ela precisa e mesmo que seja adulto, né, porque a gente pode ter isso em qualquer momento da vida, né. Sim, De novo, eu acho que é um vício de falar na adolescência, porque é o momento que normalmente se inicia, mas pode estar presente em qualquer momento.
ela precisa romper com isso, ela precisa, vamos dizer, ser mais senhora de si, ela precisa ter uma vida mais própria e uma vida mais, vamos dizer, consciente do que ela de fato é. Ela tem um outro livro que acho que esse não foi traduzido, mas enfim, acho que todos têm essa temática que é tão importante, né, ela foi uma autora realmente você trouxe bem isso, porque é uma autora super importante, chama Leaving the Father's House, que tem esse sentido. Como é que a pessoa cria essa independência, como é que ela a importância de fazer esse caminho de individuação. Mas o fato é que, quando tem uma questão muito colada, muito simbiotizada, a gente pode pensar também o quanto essa mãe, e aí também a mãe interna dela, como muitas vezes pode funcionar como uma mãe terrível, né? Uma mãe que abafa o crescimento da filha. Pois é, eu acho que isso é importante até porque, como a gente está falando de mãe, a gente está falando de estruturas que são inconscientes. E que, por vezes, a gente está falando de coisas que são ancestrais, que estão passando de mãe para filha, para neta, que passa para filha, que vai ultrapassando, vai sendo herdado, vamos dizer assim, de alguma. Posso até usar esse termo, né? Psicamente. E aí a importância da análise, né? Da pessoa fazer um tratamento com base na análise para, tipo, de alguma forma, eu sempre falo assim, em termos de quebrar a corrente que está passando. Né? Assim, não, isso aqui vai ficar aqui, não vou passar isso aqui para frente. Né? Então, acho que é bastante importante a gente pensar dessa forma também. Não fale. Sim. Uma coisa que ficou para mim, Bia, que eu queria lhe pedir um aprofundamento, você falou que tem surgido cada vez mais em crianças esse tipo de Sim. transtorno. Como é que você vê isso? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura, com essa cultura onde a questão da forma do corpo, da magreza, é indício de sucesso e onde as famílias podem cultivar muito isso, no sentido de ser muito críticos com o peso, com a alimentação. E não é só a família, né? Eu acho que o meio todo, todo mundo acaba reproduzindo isso, né? Tanto que uma das questões importantíssimas para a prevenção é pensar nas escolas, como é que os professores se dirigem, como é que eles falam sobre isso com as crianças, que exemplos eles vão dar, inclusive de um exercício que possa ser mais prazeroso e não aquela coisa patriarcal, cheia de regras, que você tem que fazer e tal, e transformar isso em alguma coisa mais natural na vida, né? Até hoje em dia, pessoas porque o transtorno alimentar é bastante comum em profissões que usam o corpo, né, modelo, esportistas e tal. Até um tempo atrás, eu acho que a gente sempre ouvia como os técnicos podiam, eventualmente, ser muito bravos com essa questão, né, do corpo, de ter que pesar tanto, enfim. Hoje em dia, eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, os técnicos não falam jamais disso, jamais, porque tem essa questão que é muito importante. Essas críticas, para estas pessoas, eu acho que, de modo geral, crítica é chata, mas para essas pessoas cai de uma forma muito pesada. Então, pode levar a diversas possibilidades aí de transtorno alimentar. E isso precisa ter um cuidado para que seja uma alimentação mais natural, um relacionamento com o corpo mais saudável. E eu acho que eu queria quer fazer Só uma pergunta? perguntar uma coisa, Bia, para não perder aqui a ideia. Você percebe alguma diferença na etiologia desse transtorno quando se trata é, de masculino, feminino, de diferença de gênero? Não, são iguais, a etiologia é a mesma. É Tem uma mesmo. para pensar nesses transtornos, a gente pensa bastante na questão da cultura, a gente pensa numa hereditariedade, em algumas características de personalidade, algumas características familiares, e acontece para todos os gêneros. E aí eu vou entrar até um pouquinho agora na anorexia, porque você estava chamando a atenção aí para as crianças, e eu falei da questão da prevenção, né?
porque é um outro polo que eu acho que é importante, pensando na questão do peso, são exatamente aquelas pessoas que têm um peso muito baixo, e aí muito baixo mesmo, né, e fazem uma restrição alimentar muito importante. E, além da restrição alimentar, elas têm também uma preocupação excessiva com o corpo, de uma forma, vamos dizer, super exagerada, e um medo grande de engordar. Quando eu falo de preocupação com o corpo, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem hoje em dia. A insatisfação corporal é uma coisa muito presente nas pesquisas, quando se faz, as pessoas estão muito insatisfeitas com o corpo, né? Mas para estas pessoas isso é muito, muito, muito forte. Então, a gente precisa pensar que essa menina, essa jovem, quando ela começa a apresentar isso, ela normalmente ou teve um excesso de peso ou ela tem alguma insatisfação com o corpo. E ela vai se utilizar da dieta como uma forma dela poder, se sentir mais confortável, mais inserida na nossa cultura, né. E o que que acontece? Ela começa a fazer isso com tamanha perfeição, vamos dizer assim, as pessoas passam a elogiar como ela ficou bem, como ela tem força de vontade e tal, e aquilo passa a ser também de muita importância para ela. Por quê? Porque ela tem, vamos dizer, um certo empoderamento com essa questão. É como se ela, nesse momento, tivesse tomando conta da própria vida. Ela fica mais segura. "Ai, agora", e de novo, lembrando que estamos falando de jovens, é na passagem, né, da vida da infância para a vida adulta, e elas se sentem mais senhoras de si com esse comportamento. E aí, pensando um pouco na questão do funcionamento dinâmico dessas, jovens, e eu vou usar de novo aquela questão dos arquétipos, do filho, da mãe e tal, diferente do grupo anteriormente falado, essas pessoas é como se elas tivessem uma ferida matriarcal, de tal ordem, que este arquétipo ele não pode funcionar, porque a gente, na verdade, precisa ter um funcionamento equilibrado, né. E nesse sentido, o que está em funcionamento é o pai, é sempre a questão da lei, da regra, dos limites, da separação, da discriminação. Isso é o que impera no funcionamento dessas pessoas, porque imagina, para você parar de comer, e a gente tem isso até na próprio nome, né, anorexia nervosa, apesar de ser anorexia, é falta de apetite, essas pessoas têm muita fome, porque elas não comem, então elas têm muita fome. E imagine só você ter que parar de comer mesmo com muita fome, precisa ter ali uma perseverança muito forte, né. Então, essa é como se o arquétipo do pai tivesse num funcionamento, assim, exacerbadíssimo, para ela dar conta de não comer, para ela ficar lá firme e forte naquela objetivo. E o arquétipo da mãe, do cuidado, da nutrição, tanto na doação como na recepção, ele não acontece. Ela não permite, por exemplo, que ninguém cuide dela. De modo geral, as pessoas com anorexia nervosa são assim, né? E também não é uma boa cuidadora de si. Então, vira uma questão muito complicada, porque é como se funcionasse só a restrição. O outro lado do afeto, do acolhimento, da nutrição objetiva, inclusive, não pode acontecer. Elas ficam muito enrijecidas. Eu gostaria de trazer um mito aqui, que eu acho que funciona bem tanto para anorexia quanto para bulimia, Sim. que é o da Deméter e da Perséfone. Vamos Eu a acho ele. que eu vou contar brevemente, né, porque acho que é importante, né, não é que todo mundo Sim, sim. precisa. Isso. Deixa eu tomar um golinho de água. É legal o relato. Então é o seguinte, então a Deméter é a deusa da agricultura, né, da terra enquanto local para ser plantado, do solo, vamos dizer assim. E a Perséfone é a filha dela. A Perséfone, no início do mito, se chama Core. E um dia a Core está lá nos campos, passeando alegremente, e ela vai ver um narciso lindo. E na hora que ela vai pegar aquela flor,
o chão se abre e Hades está na sua carruagem e sequestra a menina. Ela grita, tal, mas de súbito ela some. A Deméter ouve os gritos, mas não sabe onde ela está e nunca mais vê a filha. E fica absolutamente desesperada, e ninguém conta para ela, e ela desesperada, desesperada, até que algum dos deuses vai contar para ela que tinha sido Hades, e ela vai ficar muito brava, muito mesmo, e quer que ela saia de lá, mas não sai, e ela acaba descendo para a terra e ela vai trabalhar na casa de um rei, e inclusive tenta transformar o filho desse rei, em Eleusis, em imortal. E durante o procedimento, a mãe da criança vê e impede, ela também fica muito brava com isso e pede que ergam vários templos para que ela seja honrada. Nessa situação, ela passa a secar a terra não produz mais nada, então os homens começam a passar fome. E aí, nesse momento, o Zeus resolve intervir, o Zeus é irmão dela, bem como o Hades é irmão dela, né? Zeus decide intervir e vai tentar fazer uma negociação entre os dois. Agora, quem come em Hades fica preso. A gente tem que lembrar que Hades é o mundo dos ínferos, é o mundo subterrâneo. E a Perséfone vai comer uma semente de romã, só uma. E por causa dessa semente de romã, ela fica presa em Hades. Ela, inclusive, vai ser denominada Perséfone a partir do momento que ela vira uma jovem, que tem a primeira menstruação. Ou em algumas vezes, alguns mitos dizem que é quando ela é desvirginada, em outros, quando ela tem a primeira menstruação, mas de fato, eu acho que a gente está falando de uma pessoa que sai da infância, está saindo da infância para a vida adulta, né? Aí ela sai de Core para Perséfone. Mas, enfim, aí, na medida que ela comeu uma única romã, ela está lá presa. Então, a negociação tem que ser uma parte do ano com a mãe, a Deméter, e uma parte do ano com o Hades. E o que a gente pode ligar aí na questão da anorexia? Nesse percurso todo, ela está fazendo a saída da vida infantil para a vida adulta. E é nesse lugar que ela está paralisada. Por quê? Ela vai para os ínferos, para um lugar tão lúgubre, tão distante, ela não pode estar com os outros. Como acontece na anorexia? Normalmente as meninas vão ficando muito fora dos relacionamentos sociais, vão passando a ficar mal na escola, elas vão tendo vários prejuízos muito importantes na vida, porque ficam só dedicadas à questão alimentar. Por exemplo, pensam muito em comida, pelo menos até no começo, porque tem muita fome, e muito em função da prática de coisas que façam elas manterem o peso magro, os exercícios. Então, isso vira uma temática central: como é que está o corpo, se engordou, se emagreceu, e vem algumas partes do corpo mais gordas, mesmo não estando, né? Porque normalmente elas estão super emagrecidas, mas elas vêm umas partes gordas. Então, elas vêm em função disso e acabam perdendo de vista os outros aspectos da vida. Aliás, acho que esse é até uma coisa importante a gente falar, né? Que o diagnóstico é feito na medida que traz um prejuízo físico e emocional para a pessoa, né? E quando tem determinada intensidade. Isso para qualquer diagnóstico, né? Eu acho que isso é um ponto importante, Bia, até para que as pessoas que nos escutam, no caso as famílias, né, possam, ou as pessoas que estão próximas, né, dessa pessoa, para a gente entender qual seria o limite de uma coisa saudável para uma dinâmica adoecida. Como reconhecer, né? Como a família pode reconhecer os primeiros sinais de que o transtorno pode estar se dando ali, acontecendo, né? Então, na verdade, acontece uma coisa super curiosa aí, porque as famílias acabam não percebendo no começo. Quem percebe mais são professores, amigos da família, amigas da pessoa que está com isso. Por quê? Porque eu acho que a gente falando de comida é tão difícil para os pais olharem um filho que não come, que recusa. É muito dramático. Então, as pessoas têm dificuldade de reconhecer, demoram para cair a ficha. E por quê? O que acontece? Essa restrição, no começo, ela está sendo normal, porque, enfim,
todo mundo pode fazer dieta, todo mundo pode estar um pouco insatisfeito e ela acaba sendo normal. Ao longo do tempo, que eu acho que esse é o momento complicado, né? É quando a pessoa para tudo mais para fazer só isso. A única dedicação é relativa à comida, ao corpo, à forma do corpo, e sempre com muita insatisfação. Não é que isso, em algum momento, deixa elas bem. Não, elas não estão bem, elas estão se sentindo super desconfortáveis. Mas o que que acontece que também às vezes atrapalha? Elas podem conseguir disfarçar que estão comendo, né? Então, separa um pedaço aqui, outro lá, tá, enrola um pouco e não come. E muitas vezes usam algumas roupas que disfarçam a magreza que elas estão. Então, é mais difícil. Mas, de toda forma, eu acho que tem aí, além dessa questão da própria visualização da pessoa que está muito magra e dos hábitos que estão muito restritos, de uma obsessão com a comida, porque aí passa a ter vários rituais, né? E eventualmente a pessoa até deixa de menstruar, porque o corpo precisa proteger ali as poucas energias que ele tem, né? Sim. Então, Então, para a família perceber. essa não percepção pela família também tem um traço sintomático. Eu acho que é pensar, você imagine só o símbolo da comida, né? A recusa a comer. O que que os pais ficam? Os pais ficam péssimos, né? Como assim? Como é que aconteceu isso na minha casa? O que que eu fiz de errado? É muito forte isso. E eu acho que a comida é, de fato, um símbolo tão forte assim de todo positivo que você pode dar para alguém, que os pais não dão conta, ficam muito feridos, né? E pensando até na questão da cultura, do ideal magro e tal, eu acho que confunde também, de um determinado tempo. Nossa, que bacana que minha filha tá, ou meu filho, né? Tá conseguindo, emagreceu, era gorducho, agora emagreceu e tal. Então, eu acho que é super sintomático mesmo, nesse sentido. Mas de, Mas voltando um pouquinho para o mito, além dele ser nessa passagem, o que que acontece? É como se ela precisasse, vamos dizer, romper com essa ligação tão simbiótica com a mãe, de tanta proximidade, que de modo geral acontece assim, através do tio, né, que é o Hades. Tem alguém que vai fazer ali um bloqueio nessa relação. Mas, de toda forma, é uma relação um pouco incestuosa, né, porque o Hades é o tio dela. Então, não é Sim. exatamente ali que vai acontecer, precisa ser fora dali. Tanto que eu acho que a gente precisa lembrar também que, nesse momento, assim como todos os aspectos da vida, a sexualidade também está muito prejudicada. Não tem muito interesse nesse aspecto, né? Eh, e isso tudo é como se elas estivessem num funcionamento muito introvertido. É difícil ir para o mundo de fora, né? E exatamente no nosso atendimento na clínica, a gente pode, conseguir, perceber por que está assim, para quê, qual é o símbolo que está aí forte, né, nessa não alimentação. O que que tem de tão importante nisso, para que a gente possa transformar isso que está sendo objetivo, né, no corpo, na comida, numa não alimentação, em símbolo, para passar, sair do corpo e ir para a cabeça, né, nesse Sim. sentido aí de poder simbolizar. Porque é como se a comida, elas não comem, elas não têm, é como se elas ficassem vivendo, vamos dizer, quase que só, com o símbolo. Simbolicamente, é quase como se elas vivessem com o símbolo, mas elas não conseguem atualizar esse símbolo. Fica de uma forma, que ele não pode ser literalizado para a própria vida dela, alimentado de forma da comida de verdade e de outras formas, né? Ele não alimenta. Diferentemente das outras compulsivas, que eu tinha dito anteriormente, elas ficam só na comida. A comida funciona como a única alimentação possível, como se não tivesse alimentação simbólica. Aí é como se elas prescindissem a comida. No caso, você vê então você percebe na sua prática uma associação entre esse tipo de transtorno e a sexualidade?
Eu acho que nesse sentido da sexualidade, tem uma interrupção aí, desse momento, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente pode pensar que, sendo uma coisa que está na adolescência, ela pode ser exatamente o momento que isso está sendo descoberto, e isso vai ser travado. Por que travado? Eu acho que aí podem ter vários motivos. Tem algumas abordagens feministas, que dizem que tem uma recusa para que o corpo não seja eh, tão desejado. Essa é uma forma de abordagem. Mas eu penso que nisso tem ainda, para as meninas com anorexia nervosa, e me desculpe falar sempre as meninas, porque pode ser os meninos também, né? Sim. Eh, Tem ainda uma dificuldade, na própria identidade. Então, elas estão nessa descoberta e o outro ainda está um pouco longe delas. É como se isso ainda não é aquele pedaço que está tão central, o outro ainda está mais afastado delas, elas ainda estão ali num trabalho, interno de se formar mais como pessoa. E aí eu acho que a sexualidade ainda está um pouco distante, mas eu quis trazer que existem autores que falam disso como uma recusa, porque até pensando na questão da obesidade, né, que na compulsão alimentar acontece, é quase como se tivesse uma defesa, o corpo gordo, vamos dizer assim, vai ser uma defesa contra, essa sociedade patriarcal dos homens. Sim. Essa é uma abordagem possível sim, tem bons autores que falam sobre isso. E no caso da E bulimia, Bia? então, vamos lá. A bulimia é engraçado porque a gente deixou agora, ela ficou bem no meio das duas, né? Ela tem um polo de um e um polo do outro, porque ela tem a compulsão alimentar, como tem as TCAs, e ela tem também os comportamentos compensatórios, como tem algumas anoréticas, porque na anorexia, não exatamente todas precisam fazer comportamentos para eliminar o ganho de peso, mas algumas fazem. E na bulimia isso é central, então elas vão ter episódios de um comer excessivo e vão, depois desse, vomitar ou usar laxante ou diurético ou fazer muitos exercícios para queimar esse excesso de calorias, né. E são pessoas que têm também uma supervalorização do peso e da forma e uma preocupação muito grande com o corpo. Então vocês veem que ela pega aspectos dos 2, né, tanto da anorexia quanto da compulsão alimentar. E só que essas pessoas, elas têm, vamos dizer, um lado mais impulsivo, como o das compulsivas, e um lado também, como parecido com as anoréticas, que é mais restritivo. Então, aí, de toda forma, eu vou usar um pouco o mito para fazer aí um paralelo para essas pessoas, que, assim, é como se elas na adolescência, estão caindo nesse momento, vamos dizer aí, de descoberta de si, mas elas não ficam restritas a Hades, elas têm umas escapadas para Dionísio, elas vão sair, vão trair Hades, vamos dizer assim, com Dionísio. Essa até é uma leitura que a Iraci faz também, e a Sônia Sampaio, elas fazem essa traição, eh, só que elas não conseguem nem bem estabelecer um relacionamento bacana com Hades, que é o marido, vamos dizer assim, nem bem um relacionamento bacana com o amante Dionísio. E eu falo Dionísio porque é o deus do êxtase, do prazer, né, o deus do vinho, porque nesses momentos é um momento dessa superalimentação. Não que as bulímicas achem que isso é bem confortável, porque elas ficam péssimas ao terem uma compulsão, né. Mas, enfim, elas vão para esse momento aí de grande farra alimentar, né. E nessa situação a gente vê isso muito, como se as bulímicas ficassem com o pé em cada canoa. Elas buscam coisas, buscam, até pela impulsividade, buscam muitas coisas, mas elas sempre morrem na praia. É como se elas não conseguissem ter uma satisfação de fato, é como se elas vivessem num constante vazio. Então elas têm uma busca aí de um corpo ideal e tal, também cheias de regras e tal, e, por exemplo, uma questão que é bastante forte
é a questão da restrição, que leva ao comportamento compulsivo alimentar, né. Quando você faz muita restrição, é natural, biologicamente, ter episódios de compulsão, e elas fazem muita restrição também. Só que elas têm esse lado mais impulsivo, diferente de uma anorética que não tem. Então elas caem nessa tentação. E sempre estão, entre essas 2 pontes e não conseguem, de novo, ser felizes em lugar nenhum, não conseguem ter uma vida mais, com mais recursos, com mais diversidade, sempre preocupadas com o peso, sempre preocupadas com a forma do corpo, com a comida, se comeu, se não comeu. Então, eu acho que esse é o momento, vamos dizer, que a gente vê que a situação já está bastante grave, né, quando a vida está muito restrita. Mas a gente pode perceber isso um pouco antes dela ficar tão grave, que é o melhor momento de começar o tratamento, né. Então, por exemplo, se você pensar que, são pessoas que depois da refeição a maior parte das pessoas com bulimia vão vomitar. Porque isso dá muito alívio na ansiedade, né, a questão da comilança dá muita ansiedade para elas. E na hora que elas vão fazer isso, elas saem da mesa e vão para o banheiro, então tem esses indícios, de repente somem comidas da casa, de repente a pessoa está muitas e muitas horas numa academia. Eh, Esses são sinais que eu acho que as pessoas podem ter mais atenção, porque não precisa esperar chegar alguma coisa tão grave, né. Sim. Bia, eu tenho uma frase sua aqui do que está no seu artigo, que eu até posso adiantar aqui que a gente vai disponibilizar o artigo para as pessoas que Tá quiserem ótimo. ler um pouco mais sobre o tema. Você diz assim: na bulimia, busca-se o objeto desejado sem que se percorra o caminho que leva a ele, isto é, o caminho da fantasia. Fantasia, para mim, é um objeto de estudo muito caro, é um objeto que eu me debruço, eu gosto de estudar isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa frase. Que caminho da fantasia é esse que a bulímica percorre? Que ela não percorre, né. É, Que a frase tá, repete só de novo a frase, porque eu acho que na buli, agora eu já não lembro exatamente qual é a lhe frase que eu peguei de coloquei. surpresa, né? Não vai ter problema não. Aham, Na bulimia, busca-se o objeto desejado sem que se percorra o caminho que leva a ele, isto é, o caminho da fantasia. tá. Então, porque vamos pensar o seguinte, na medida que ela come e purga, vomita ou faz o exercício, enfim, o método que seja, eh, ela não tem a condição de estar elaborando este símbolo ou, de estar vivenciando isso. Então, é como se ela não pudesse usar esse momento da compulsão, por exemplo, que a gente viu no outro grupo das compulsivas, como um momento de que então: "Ai, eu vou me alimentar, vai ser agora uma delícia, eu vou comer tudo isso, vai ser super gostoso, e eu tô me alimentando", seja objetivamente, nutricionalmente, seja simbolicamente. Porque imediatamente assim que elas comem, elas estão tão angustiadas que elas vão extirpar. Então, esse momento não existe, a coisa da eliminação é muito rápida, muito rápida. E com isso, todos os desejos que as fantasias podem, nos levar, eles vão embora, não podem ser vistos, né, na medida que é sempre uma ação super rápida. Não tem um momento ali, de entrega. Eu vou fazer também uma só para comparar, mas, por exemplo, na anorexia, tem uma entrega, aquela posição mais introvertida, uma busca ali, e tem uma entrega. Na compulsão, tem uma entrega, na hora daquela superalimentação. No caso da bulimia não tem, é sempre uma coisa que vai ser extirpada. Com isso eu não estou nem querendo dizer que o momento da compulsão é um momento saudável, nem que a restrição alimentar é uma coisa saudável, mas eu estou querendo falar isso no sentido de que, nesses momentos, eles podem propiciar para a gente reflexões. O que você está buscando ali? O que esse momento, traz? Para que ele está servindo?
que é tentar fazer uma leitura simbólica dele, né, e não: "Ah, eu estou fazendo isso porque eu estou com mais gorda, eu estou fazendo isso porque eu estou barriguda". É poder pensar que símbolo que contém, e é como se isso ficasse sempre extirpado, sempre, 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 é muito rápido essa É retirada, como se essa conexão não pudesse ser feita, ela não como se consegue não fazer. como exato, exato, é como se ela tivesse o tempo inteiro com o pé em 2 canoas, ela não consegue, não consegue se debruçar sobre alguma coisa. Eh, e isso, eu digo também é sentido por ela, por essas pessoas, porque elas estão constantemente, na sensação do vazio, da não completude, de não ter alguma coisa que de fato interesse. A impulsividade, num sentido mais amplo, não só nesse momento da compulsão, ela também aparece, né, no uso de álcool, de drogas, Sim, eh, de se cortar. E isso também é como se tivesse uma busca de alguma coisa que elas não conseguem alcançar, é aquela sempre em busca. pergunta do que você tem fome. Exato, exatamente, exatamente. Porque a Do que impressão que você me dá é que a coisa fica tão presa ao literal, né, pelo que você está falando, fica tão presa ao literal que, na realidade, assim, eu tenho uma busca, uma ânsia, uma fome por outras coisas, mas se como eu não sei o que é, eu vou para a maneira mais, entre aspas, primitiva, mais instintiva, mais inata, que é comer. Objetivo. Mais objetivo, mais literal, que é comer propriamente. Né? Isso. exatamente, exatamente, fica super literal, super mesmo. E fica muito difícil, das pessoas com essa questão, delas poderem se conectar com elas mesmas, né. Eu acho que de toda forma, a gente também precisa pensar que esse é um momento, onde a sintomatologia pode servir de instrumento, né, para se pensar aonde que isso o que que o inconsciente está trazendo para a gente, né, qual é a notícia que você precisa ter na consciência para conseguir fazer uma transformação, né. E é isso, e aí a literalização fica muito grande, né. É. Apesar de que, como tudo isso é símbolo, a gente pode aproveitar imensamente, né, na análise, essas questões que acometem o dia a dia dessas pessoas e que, na verdade, são as questões que estão ali, na ordem do dia, que são as mais fortes, né, elas estão muito preocupadas com isso. Pois é. É, assim, essa metáfora é muito interessante, né? Você se recusa a digerir a coisa. Você põe para dentro Exato. e põe para fora. Porque tem outra frase sua que você fala que o gozo dessas pessoas está muitas vezes em se sentir esvaziada. Isso eu achei Isso, tão forte essa frase, né, para poder se sentir preenchida novamente. Então não é, a gente é o bicho que não come porque está com fome, né? O ser humano come por prazer, né? Porque é uma atitude simbólica também, come por companheirismo, né? Ou seja, companheiro vem de come pane, né? O que comia do lado, né? E quando você chega a uma frase dessa assim, que o gozo está em se sentir esvaziado, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco mais sobre isso, para as pessoas perceberem a importância e a. Como é que eu digo, Farley? Importância e. Eu não queria usar a palavra perigo, mas eu acho que é. Pode se utilizar, né? Perigo que um transtorno desse pode levar a pessoa. olha, Harley, você está falando isso e eu vou até falar eu li um negócio da Clarice Lispector que eu achei tão bonito, tão bonito. Ela tem um livro, na verdade não é dela, uma pessoa juntou cartas que ela escrevia. E ela vai escrever uma carta para a irmã dela e ela fala para a irmã, que é perigoso extirpar todas as características ou algumas características que a gente acha mais feias, mais sombrias da própria personalidade, porque a gente nunca sabe aonde o nosso prédio aonde qual é a fundação do nosso prédio. E aí, a questão é assim, pensando nessa frase, né, é como se essa
esse momento, o gozo nesse momento do esvaziamento é como se fosse, ela obtém alguma coisa, vamos dizer, que ela estava em busca, ela precisava daquela comida de alguma forma, ela obtém e imediatamente ela tira. Então, vamos pensar que a comida, eh, é mal vista, está sendo mal vista por ela, né. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem nossos aspectos sombrios, tanto no sentido de desconhecidos, porque estão inconscientes, como no sentido de eventualmente a gente, percebê-los negativamente. Mas o que que você faz com esses aspectos? Você precisa ter conhecimento deles e digerir esses aspectos, né. E isso não é feito. E aí, quando o gozo é feito nesse esvaziamento, como se fosse nesse momento que você impõe as restrições, as regras, o proibido, a impossibilidade, você não está lidando com as questões, da vida. Você está deixando elas, vamos dizer, quase que assépticas. Apesar de, do vômito não ser uma coisa, eh tão limpa, mas é quase como se você estivesse neutralizando tudo, né. E o gozo, tem que estar no desejo, na vida, né, ele vamos dizer, um momento de plenitude, que seria o momento, vamos dizer assim, de cheiura, né, Sim. não o momento do esvaziamento, né. Pois é, foi por isso que essa frase me pegou quando eu estava lendo, lendo seu artigo. Não? É, porque eu acho que exatamente essas coisas, como disse a Clarice Lispector, são super perigosas, né, porque a gente não pode querer apoiar a nossa identidade, a nossa personalidade, no que a gente vê como a coisa mais brilhante que tem na vida, né, só ali os ouros. Sim, O resto a gente tira para fora, né, não dá para fazer isso. E pensando nelas, nas pessoas com bulimia, que tem os 2 comportamentos, vamos dizer assim, você tem coisas que você valoriza na sua personalidade, você acha bacana, tal, e tem coisas que você desvaloriza ou que você nem conhece, porque nem deu ainda a chance de conhecê-las, não dá para viver só com esse lado dourado, né. pois é. Isso não Pois é, nem existe, nem engrandece, né, nem eu enriquece a pessoa. estava me lembrando também da importância que tem os tempos contemporâneos, né, que nós vivemos, onde tudo tem que ser rápido, né? Ou seja, o ato de digerir é o ato de você esperar que a coisa funcione, que a nutrição aconteça, e hoje tudo tem que ser rápido, né? As relações, a gente se relaciona dentro de uma rapidez, tanto que no seu artigo você começa até falando do Bauman também, que eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso também, o que é que a contemporaneidade contribui para um transtorno desse. Tá? Então, é uma coisa muito sintônica com a sociedade, né, pensar, Sim, por exemplo, a bulimia é super sintônico, porque elas estão nessa rapidez, né, nessa coisa líquida. Que não fica em estado nenhum, passa de quer dizer, não fica em estado nenhum, eu estou aqui exagerando, mas é que passa muito rápido de uma coisa para outra e não se fixa em nada. E de novo, com uma percepção de que os valores estão na aparência, estão no externo, estão naquelas coisas que podem brilhar, que podem ser sucesso, e não em coisas mais profundas ou mais, vamos dizer, não tão bonitas para os outros verem, então elas estão muito sintônicas com a nossa cultura atual, né. Eu fico pensando agora que, é incrível, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem também as pessoas que comem muito, né, vamos dizer assim, apesar de não ser o desejado pela cultura, porque querem pessoas magras e tal, a gente também tem esse polo oposto do excesso, né. sim, E, com essa nova questão aí que eu acho que a gente está enfrentando, de mudanças climáticas, uma nova consciência que a gente precisa ter, né, do mundo, porque a gente sabe que, está tudo muito frágil, né, o quanto essas, vamos dizer, essas ligações, mais com o instinto, quanto elas podem ser
preciosas para a gente, né? No sentido de esse superconsumo não funciona mais, né? Ou, por exemplo, ter um excesso de comida, de certa forma, também tem a ver, né, com esse consumo exagerado, com esses alimentos super palatáveis que, na verdade, não alimentam muito, não alimentam nada, né? Essa é a verdade. Eh, então, eu acho que essas questões, elas também estão tão ligadas com essa nova perspectiva que a gente começa a ter, no sentido de que são elementos, de fato, a serem, mais questionados, e não no sentido de uma crítica, você não pode fazer isso e tal, mas no sentido de pensar numa integração mais ajustada, eh, mais harmônica, porque pensando em qualquer um desses transtornos, os funcionamentos eles estão muito enrijecidos num polo, né, Sim, e pouco ativos em outro, e a gente precisa de uma harmonia, né. com certeza. Bia, tá chegando a nossa hora, ó, como passou rapidinho, né? A gente sempre deixa um espaço assim, mais no final, para que você possa nos dizer assim, se tem alguma coisa que a gente deveria ter perguntado ou deveria ter falado e não falou ainda sobre transtorno alimentar. O que é que, por acaso, a gente tem? Eu sei que o assunto é muito amplo, né? Mas assim, o que é que Sim. diante da importância a gente poderia ter falado e não foi falado ainda? Você pode falar? Olha, eu vou falar de um aspecto aqui, mas assim, provavelmente a hora que a gente acabar, eu vou lembrar de um monte de coisa que eu queria dizer e não disse, né. Então É sempre assim. É sempre assim. Então acho que depois eu até vou escrever: "Harley Farley, por favor, coloca isso lá nos comentários", tal. Mas enfim, nesse minuto, assim, o que eu penso são coisas mais preventivas. Na questão de poder, fazer com que as pessoas tenham uma autoestima melhor, uma aceitação do corpo como ele é, eh poderem sentir o alimento de uma forma, mais significativa, a gente está falando dessa sociedade tão rápida e tal, né, para comer devagar, comer com as pessoas do lado, comer com pessoas que a gente possa compartilhar coisas, que é um momento tão importante, né, como você estava falando dessa da palavra, né, companheiro. Eu acho que esses pontos são super importantes para a gente pensar, numa prevenção de base, né. Fazer com que as crianças se sintam confortáveis no próprio corpo, e com que alimento possa ser sentido, com gostosura, com prazer, mas ao mesmo tempo de uma forma que ele possa ser apreciado, né, e não, feito para encher, entupir, e sim ter um gosto por aquilo, com muito vagar, com delicadeza. Eu acho que eu penso mais nesse aspecto do que, eh mais na prevenção inicial, sabe? E eu acho que a outra coisa que é super importante é, na medida que as pessoas reconheçam que tem alguma destas coisas, ou que algum familiar, que procure tratamento, né. E o tratamento do transtorno alimentar sempre é uma equipe multidisciplinar. Então tem a questão da terapia, tem a questão do psiquiatra, tem a questão da nutrição, e é muito importante, porque isso acaba trazendo prejuízos físicos e emocionais muito fortes. Então, eu acho que a pessoa procure ajuda, porque tem lugares muito bacanas, pessoas muito interessantes que podem ajudar a sair dessas situações. Bia, uma coisa que me ocorreu enquanto você falava, você falou de prevenção e também a gente já sabe aí pela sua fala que o momento de maior ocorrência é na adolescência. Mas assim, a gente sabe também que os adolescentes que apresentam ou bulimia ou anorexia, eles também possuem seus pequenos rituais, inclusive para esconder dos pais o que eles estão fazendo.
né? Então, assim, enquanto você falava, me veio uma pergunta assim, como é que a família, que os pais, de repente, pode reconhecer em certos comportamentos do adolescente a possibilidade de que esse transtorno esteja ocorrendo? Então, eu acho que precisa estar atento a fugas, da mesa para ir para o banheiro. É óbvio que quando eu falo isso, eu espero que as refeições e o pós-refeição não seja um momento de vigia, né, não é esse o negócio, Uhum. mas se a pessoa começa a estranhar: "Nossa, por que toda vez ela vai para o banheiro, fica um tempão no banheiro, não é que está escovando o dente, de porta aberta", enfim. Esse é um comportamento bastante frequente. O comportamento de sumir alimentos, comportamentos muito ritualizados quanto à comida, eh ter momentos essa questão, desses excessos que mesmo escondidos você pode perceber através do sumiço de dos alimentos, ou encontra um monte de papel, de chocolate, de biscoito, garrafas de refrigerante, por exemplo, né, que apesar de ser variado aí a escolha das pessoas, isso é comum. Esses podem ser sinais importantes para a pessoa perceber. Quando a pessoa passa tempo demais na academia, está falando muito do corpo, está com muita insatisfação, eu acho que esse é um pedaço bem delicado, que apesar da gente ser uma sociedade insatisfeita com o corpo, as pessoas são super insatisfeitas com o corpo, quando você vê que tem um jovem que está o tempo inteiro pensando nisso, falando disso, e com muita insatisfação, eu acho que é para ficar atento, porque isso, mesmo que não seja de fato um transtorno alimentar, a insatisfação, por exemplo, corporal precisa ser cuidada. A alimentação também precisa ser cuidada para ela ser uma alimentação saudável, gostosa, um momento de união das pessoas que estão juntas. São pequenos sinais de alerta. São pequenos sinais de alerta. É, muito bom. É uma Tá bom. coisa bem prática, né? Porque assim, a gente pensa no familiar como alguém que não tem afinidade com o tema enquanto estudo. Então a gente tem Sim, que pensar, né, em coisas com as quais eles não estão acostumados a lidar. Então, assim, como reconhecer na prática que o filho pode estar, de repente, apresentando os primeiros sinais da ocorrência de um transtorno alimentar e o que fazer, né? Para Sim. procurar ajuda é. mais cedo também. Sim. Mais cedo, claro, perfeito, porque isso vai ajudar imensamente, né, no prognóstico, na saída disso, né? Quanto mais cedo você procura, mais tranquilo, mais fácil vai ser o tratamento, né? Isso. Bia, queria agradecer bastante você abrir um espaçozinho na sua agenda, que eu sei que é bem concorrido, né, para conversar aqui com a gente e esclarecer as pessoas que estão nos escutando a respeito de alguns transtornos alimentares. E deixar a palavra com você, para fazer nosso encerramento. Tá bom aí? Nosso Eu que muito obrigado. agradeço. Eu que agradeço vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. E, de novo, olha só, a gente está aqui junto conversando, que momento gostoso, né? Poder encontrar momentos que as pessoas possam estar juntas e poder compartilhar disso, seja com alimentação ou não, mas poder contar com isso, porque isso também ajuda muito a gente, né? Tá fazendo trocas, tá com pessoas que você goste. Então, muito obrigada pelo convite que vocês fizeram. Maravilha. Muito grato aí. Vamos lembrar de novo a autora que foi citada, Marion Woodman, né, que é uma analista canadense. Tem vários livros aí publicados sobre o tema, né, que a coruja era filha do padeiro, e o outro que a gente Vício citou, da o vício da perfeição, né? E a Bia citou um Leaving the Father's House, parece que ainda não está traduzido, né, deixando a casa dos pais. E fica o próprio trabalho da Bia, como citado aí no começo. O Harley leu, né, algumas publicações. Vocês podem ir lá para o começo do vídeo e procurar aí na internet. Não, a gente vai deixar anexo. A gente vai Então, deixar pronto, anexo no perfeito. YouTube. Os Perfeito. links para quem quiser se aprofundar, ler um pouco mais, ter mais informação. Maravilha. Não? Maravilha. Então, Bia, muito grata, hein? Obrigado. Excelente. Obrigada a vocês. Tchau, Grande tchau. Beijo pra abraço. vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.